Tudo bem, meus amiguinhos do 7º ano? Sou o professor Rodrigues de Matemática. Estamos aqui de volta. Estamos para dar continuidade às nossas correções do nosso livro. E é isso que nós vamos fazer. Mas, em especial, hoje eu quero começar fazendo uma correção da aula passada, tá? Que tem um pequeno erro no livro nosso aí. Então eu vou fazer uma errata aí, tá? Só um segundinho que eu vou abrir nosso livro aqui. Só um segundinho. Só um segundinho. Isso aqui falhou. Sai. Vamos lá. Muito bem. Aqui, ó. Gente, na aula passada, eu passei rapidamente sobre esse exercício 4 da página 71, tá? O que acontece aqui? No caso aqui, o que está representado com a cor preta são os negativos e o que está representado com a cor vermelha é os positivos, tá? E o que acontece aqui, tá, gente? No caso aqui do André, que é o que está aqui no nosso canto direito, aconteceu um pequeno problema aqui, ó. O livro ele veio com um grande problema. Tá vendo aqui, ó? Tá menos 14 e na verdade a cor que tá aqui é vermelha, então é positivo aqui, tá? Então o que acontece? Se eu colocar aqui corretamente, colocar um sinal de mais aqui, ó, então o que vai ficar aqui, ó? Menos 2, né? Mais com mais vai dar mais 45, né? Aí, mais com mais de novo vai dar mais 14, né? E assim vai ficar o nosso resultado. Então, vai continuar aqui, menos 2, 45. Então, vocês podem fazer o cantinho aqui sempre que vocês estiverem na dúvida para não ter erro, né? 45 mais 14, isso 9, isso vai dar 59. Então, mais 59. Então, ou seja, se você tem 59 e deve 2, então você vai ter 57 positivo, tá? Às vezes acontece ter esse tipo de erro no livro e quando a gente está dando aula na lousa, ou seja, presencialmente, é mais fácil que a gente faz isso ao vivo, né? E aqui, da maneira que nós estamos adaptados, e às vezes a gente acaba passando despercebido e uma mãe de aluno viu isso e eu agradeço muito de ter dado um toque. Caso vocês também perceberam alguma coisa, quiser dar um toque pro professor aqui, é sempre muito bem-vindo. Tudo bem? É isso aí. Vamos voltar lá para nossa aula. Espera lá. E aqui eu volto para a nossa página aqui. Eu volto aqui. Vamos lá. Deixa eu só abrir minha tela agora de novo. Está demorando um pouquinho, porque hoje já a nossa internet está meio difícil, né? Muito bem. Bom, aqui, depois da página 71, né, tem a página 72, a gente vai começar especificamente falar sobre subtração de números inteiros. E aí é muito relacionado ao assunto que nós já vimos diversas vezes, tá? Então aqui ele está relacionando aqui a mais 621 somando com o número negativo, então aqui vocês estão fazendo mais com menos, vai virar menos, então ele está subtraindo 171 desses 621 e fica com 450. É isso que está acontecendo. Aqui embaixo tem os mesmos exemplos parecidos. Olha, tem o mais com menos, vira menos. Então, 35 menos 42, então você vai ter um valor negativo, aí menos 7. E aqui, sempre na parte azul do livro, sempre tem a observação que eu acho muito interessante. Toda subtração de números inteiros pode ser transformada em uma adição. Assim, adição e subtração são consideradas adições algébricas, em que o resultado é uma soma algébrica. Ou seja, nós vamos ver isso na prática lá, tá, gente? Aqui ele está trazendo ainda alguns exemplos. Então, ele está dizendo, inclusive, aqui, ó, aqui na parte de baixo, que é muito importante, só para lembrar, nas expressões que envolvem números inteiros, regras de eliminação de parênteses. Gente, continua a mesma regra das expressões. E quais são as regras? Primeiro, nós vamos resolver os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves, e assim a ordem. Tudo bem?
Então tá certo. Vamos ver isso na prática lá. Primeiro exercício que está aqui tá me trazendo um desenho aqui, é o seguinte: o navio que leva um tesouro naufragou e afundou até 142 metros de profundidade. Para determinar exatamente sua posição, foram utilizados um helicóptero e uma lancha. Olha lá, tem um desenho até explicitando isso daí. No momento da localização, todos estavam alinhados verticalmente, como mostra a ilustração. Letra A. Escreva por meio de números inteiros a posição de cada meio de transporte em relação ao nível do mar. Então, gente, está aqui o nível do mar, exatamente onde está a nossa lancha. Então, existe uma distância, né, de profundidade para baixo da água e existe uma distância do nível do mar, ou seja, da lancha até onde está o helicóptero que está sendo aqui. Então, ele pergunta exatamente o seguinte, né? O que a gente está fazendo aqui? A lancha está no zero, né? Aqui como se fosse na marca zero aqui, ó. Imagina que se fosse aquela reta numérica, zero. O helicóptero está no máximo lá, um 79 positivo, né? E o navio está lá no fundo do mar, que é a distância mais profunda, que exatamente é 142. Mas como a linha está descendo, né? Então ela vai ficar com um valor negativo, vai ficar menos 42. Tudo bem, tá aí? Joia? Bom, beleza. A letra B, ele pergunta: calcule a distância em metros entre o navio e o helicóptero. Gente, aí é a soma. Ele somou as distâncias dos dois, 142 e 79. Tudo bem, tá aí? Joia. Letra C. Qual é o resultado? 79 e menos 42. Gente, menos com menos é mais. E isso que aconteceu aqui, ó. 79 mais 142 dá 221. A letra C, ele pergunta o seguinte: comparando os resultados dos itens B e C, o que podemos afirmar? O que aconteceu no B e no C, gente? Que a gente já pode trazer isso como informação aqui. Podemos afirmar que os resultados são iguais, né? Não é isso? Mas só de maneira diferente. Tudo bem, tá aí? Joia. Então vamos lá. Tirar aqui o meu rosto daqui. Bom, escreva por meio de números inteiros. Tá bom, isso aqui, peraí. Aqui. 2, perdão. Então agora nós vamos fazer a nossa operaçãozinha aqui. Tá aqui nessa página. Que página é essa? Ainda na página 74 ainda, tá? Bom, o que está dizendo aqui? Vamos pegar aqui a nossa caneta maravilhosa, vamos descer aqui. Então, determina a diferença entre, olha a palavra entre, então a gente tem que tomar cuidado. Entre. Galerinha, tome muito cuidado com o enunciado. Sempre preste atenção no que está escrito na parte do enunciado. O que é entre? Ele está falando a diferença. O que significa isso na matemática, gente? Diferença. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 4. A diferença não é isso, ó, menos. E vamos colocar aqui, ó, menos 7. Professor. Então, ó, coloca aqui de novo, menos 4, menos com menos, mais, né, professor? Então, veja, se eu devo 4 e tenho 7, se eu tenho mais positivo do que negativo, então vai me sobrar quanto positivo? Vai me sobrar 3 positivos, simples assim. E aqui a mesma coisa, menos 7, menos, que é a diferença que está falando no texto, menos 4, né? Então, a mesma coisa, menos com menos é mais. Menos 7 mais 4. Veja, se eu devo 7 tenho 4, eu devo mais do que tenho. Agora é diferente, né? Então, agora vai ficar devendo menos 3. Opa. Bom. Vamos lá. Eita, a brocha está aqui. Vamos lá. Pronto, vou colocar aqui menos 3, só para vocês, um pouquinho até vermelho, tá? E aí é o seguinte, o que podemos concluir quanto à validade da propriedade comutativa da subtração? Gente, nós podemos concluir que essa propriedade é a seguinte: na subtração de números inteiros, os resultados são distintos, né? Olha o que aconteceu aqui.
aconteceu que os casos opostos, ele deu um que deu positivo, né? E o outro deu o quê? Deu negativos. Então, nesse caso, nós podemos dizer o seguinte, que há exemplos como que os resultados distintos, e eles são opostos. Por que opostos? Eu tenho aqui um mais 3 e o outro eu tenho menos 3. Essa é a resposta, tá? E o que nós podemos dizer? Nesse caso aqui, podemos concluir que a propriedade não é válida na subtração. Por que na subtração não é válida? Porque, gente, você concorda que na hora que eu coloquei aqui, ó, menos 4, e eu coloquei a subtração, que é isso daqui, menos 7, o que aconteceu aqui? Ele alterou o resultado, não foi? Porque ficou menos 4, menos com menos virou mais. Agora, se não fosse isso, se fosse adição em vez de subtração, menos 4 mais menos 7, ia alterar o resultado? Não, não ia, porque ó, menos 4 mais com menos, menos, então não ia alterar o resultado. Agora, na subtração, ele alterou, então nós podemos concluir que a propriedade da comutativa não é válida na subtração. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês aí. Espera lá, vamos para a próxima página. Eu sei que tem que voltar aqui porque não tem jeito. Página 75. Isso, 75. Então, ó, aqui é o seguinte, aqui está falando sobre um jogo, né? Então ele está falando assim, ó. O quadro a seguir contém resultados do ano de 2018 de um campeonato da primeira divisão de futebol espanhol. Sabendo que o saldo de gols SG é dado pela diferença entre o número de gols Pro GP, ou seja, marcados, e o número de gols contras GC, ou seja, sofridos pela equipe, determine o saldo de gols de cada equipe, de cada time e complete o quadro. Gente, tá? Pegou o primeiro exemplo aqui, o Barcelona. O Barcelona ele tem 93 pontos, jogos ele tem 38, vitórias 28, empates 9, derrotas 1. Até aqui, para nós, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar é aqui, ó, saldo de gols, gols prós e gols. O que ele está dizendo lá? O que é o GP, que é o gols prós, e o que é o GC, o gols contras. Então a gente tem que fazer a diferença entre o pró e o contra. Então, em outras palavras, né? O que nós temos que fazer? Nós vamos ter que fazer aqui 99 menos 29, 70. Aqui é a resposta. A mesma coisa aqui, ó. 58 menos 22, 36. 94 menos 44, 50. 65 menos 38, 27. Olha o que vai acontecer aqui no 6 do Betis. 60 menos 61. Ó, menos 1. Então ele está com saldo negativo. Olha o que vai acontecer aqui no nono, aqui do Olibar. 42, né? Menos 33. 9, beleza. Olha o que vai acontecer aqui, ó, do Olibar, né? Opa, isso. 44 menos 50. Então, ou seja, menos 6 negativo. Então vocês vão seguir esse critério até o final, tá? Até o 20º aí, que para vocês fazerem até o final aí. Tudo bem, tá aí? Bom, eu acho que é fácil, tá tranquilo, né? Bom, e aí é o seguinte, aí ele faz a pergunta aqui da letra B, ele faz o seguinte, quais times estavam com saldo de gols positivo até o final do campeonato? Aí vocês vão olhar lá quais são os positivos. Quais são eles? Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valência, Vila Real, Getafe e Real Sociedad. É o que tá aí, né? E qual das equipes teve o menor saldo de gols? Las Palmas, né? Então esse aí foi o pior de todos aí. Que pena. Gente, aqui vem o quarto também, um jogo de golfe, né? E ele vai vir aqui explicando toda a teoria de como é feito. Imagino que você já tem lido aí com calma. Na letra A, ele pede o seguinte: considerando as jogadas de Pedro e João, num campo de 10 buracos, complete o quadro utilizando os números inteiros. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Nós vamos ter a mesma ideia lá do saldo de gols do exercício anterior. O que está acontecendo aqui? Nós temos o buraco,
temos o par de buraco, tem um número de tacadas e um número de pontos. O que nós vamos fazer aqui? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos fazendo a subtração de 2 menos 3. Tudo bem? 2 menos 3, menos 1. 6 menos 5, 1. 3 menos 5, menos 2. 4 menos 4, 0. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 1 menos 3, menos 2. E aí por diante, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisinha, então vai chegar no total de pontos menos 2. E como que chega nesse total de pontos? Você vai fazer a soma aqui, algébrica aqui. Você vai fazer a conta aqui dos positivos menos os negativos. Então aqui no total da partida tem que dar menos 2 e no total da partida aqui do segundo quadro aqui do João, menos 7. Tudo bem até aí? Então na letra B ele pergunta o seguinte: em um jogo de golfistas tem pontos adicionais caso consigam acertar os buracos mais difíceis na partida, na primeira tacada. Entretanto, vamos considerar somente os pontos abaixo ou acima de cada par, comparando-se com o total de pontos de Pedro e de João. Quem saiu melhor? Explique sua resposta. E essa é a resposta que está aqui, ó. Então, João, porque ele conseguiu cumprir o percurso com 7 tacadas a menos que a média prevista, ao passando Pedro, que teve 2 tacadas abaixo da média. Tudo bem, gente? É o que estava mostrando lá. Esse tipo de exercício, um exercício mais de interpretação, é um treino mais para a gente fazer a leitura do que está propondo aqui e articular essas operações de números inteiros, ou seja, de números positivos e negativos em relação dessa função. Tudo bem? Bom, aí no quinto exercício, ele já está trazendo aqui da página 77, ele está trazendo já as continhas que eu espero que vocês acertem aí. Então tá aí, ó. A letra A tem que dar menos 12, a letra B tem que dar 2 positivos. Lembrando que a gente está fazendo jogo de sinal, tá? Menos com menos. Aqui, ó, mais com menos com menos, mais com menos. E é isso que vai acontecer. Então, lembre-se que a gente está fazendo o seguinte: se eu tenho 5 e devo 7, então eu devo mais do que tenho, menos 2. Se eu devo 5 e tenho 5, se eu devo 7 e tenho 5, então eu devo 2. Se eu tenho 9 e devo 8, então eu tenho... e por diante, tá? Então tá aí os resultados. Espero que vocês tenham acertado aí a maior parte desses exercícios, tudo bem? A sexta questão, ele fala o seguinte: para simplificarmos uma operação com várias parcelas, podemos identificar pares de números opostos e eliminá-los, pois já sabemos que a soma será igual a 0. Então, calcule a soma a seguir, né? Então, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Olha na letra A, menos 10, mais menos 1, mais 10, mais menos 5. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Primeiro eu vou ter que ir eliminando os sinais. Então, eu vou até fazer aqui a letra A com vocês, bem devagar, para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, por exemplo, aqui não está falando aqui, ó, menos 10 mais menos, então aqui é menos, não é isso? Ó? Mais com mais com menos, menos, mais com menos, menos. Então, ó, se eu tivesse que reescrever aqui, eu vou ter que escrever aqui na frente, ó, menos 10, menos 1, porque eu já estou fazendo aqui, ó, já estou fazendo o sinal aqui, ó, mais com menos é menos, né? Mais com mais 10. Que mais? Mais com menos é menos, então menos 5, não é isso? E depois mais com menos é menos 3. Gente, para ficar mais fácil para vocês aí, para não errar, o que eu sempre dou um conselho: separa de um lado os números que são negativos e separa do outro lado os que são positivos. E aí fica mais fácil. Olha, eu vou colocar aí na ordem. Eu vou colocar os negativos primeiro, ó, menos 10, o menos 1, o menos 5 e o menos 3. E por último, eu vou deixar só o mais 10. Porque daí agora o que eu vou fazer? Eu vou somar as minhas partes negativas, ou seja, vou somar as minhas dívidas. Então vamos somar aqui, ó. 10 com 1, 11. 11 com 5, 16. 16 com 3, 19. Então vai ficar menos 19 mais 10.
Ou seja, aí você faz aquela seguinte pergunta: se eu devo 19 e tenho 10 para pagar, paga 10 e vai ficar devendo 9. Olha lá o resultado aqui, ó. Exatamente aqui. Então, através dessa explicação aqui, eu acredito que vocês consigam fazer o restante. Então, na letra B, menos 7, letra C, menos 15, letra D, menos 5, letra E, 12 positivo, F, 0, G, 0, H é menos 4. Então, pera lá. Então, vamos lá. Um segundinho. Vou apagar aqui. Tudo bem. Bom. E aqui na sétima questão, a mesma coisa, né? Nas expressões que envolvem números inteiros, taraná. Aqui, gente, só tem que tomar cuidado que agora é o seguinte, agora nós temos as regrinhas dos colchetes, das chaves, né? Então nós temos que seguir primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Então, aqui é o seguinte, eu vou deixar isso para uma próxima aula para fazer isso aqui bem devagar com vocês aqui, tudo bem? Então, eu deixo isso aqui para a próxima aula, espero terem gostado. Até a próxima.